Estamos no período de veraneio, onde há um recesso de chuvas, aumento na temperatura e as águas do Rio Balsas se tornam mais límpidas. Esse conjunto acaba tornando-se um atrativo para os banhistas e amantes do Rio Balsas. Mas, antes de tudo, é necessário que haja cautela por parte dos banhistas. Isso, a gente chega num período onde as águas, em geral, os rios, os balneários da nossa região, eles ficam muito atrativos. Por quê? Porque a temperatura, o calor sobe em toda a nossa região e, coincidentemente, as águas elas ficam mais límpidas, mais quentes. Então, aí, todo esse panorama se torna muito atrativo para que as pessoas procurem essas regiões para o lazer. No entanto, alguns cuidados têm que ser tomados. Principalmente, aqui a gente tem, é muito comum as descidas de boia. Então, a boia ela causa uma falsa sensação de segurança, porque ali com uma abrasão, com algum pedaço de madeira, ou então algumas pedras próprias ali do leito do rio, podem vir a furar as boias, que por sinal é muito comum. Então, a gente deve optar sempre por coletes salva-vidas, por equipamentos que flutuam devidamente regulamentados pelo Inmetro. Então, essa é uma das atenções que nós devemos ter. Outra atenção que o banhista deve ter é não nadar em locais desconhecidos, né? Sempre optar por locais ali onde já tenham alguns números de banhistas, né? Evitar sempre fazer o banho sozinho. A gente tem uma situação muito comum aqui, que infelizmente ocorre praticamente todos os anos. Algumas pessoas que têm problemas relacionados a patologias como, por exemplo, epilepsia, ou algum tipo de patologia que venha a causar deficiência no sistema nervoso, né, que impede a locomoção das pessoas. Essas pessoas devem evitar o banho em águas, principalmente águas profundas e principalmente sozinhas, né? As pessoas sempre devem estar acompanhadas. A gente deve evitar também saltos. A gente vê alguns saltos ali que são realizados ali da ponte de madeira. É um problema que nós temos também na nossa região de rios. É um problema que, com a ajuda da Guarda Municipal, a gente tem conseguido ali dar uma solução. No entanto, ainda existem algumas pessoas que praticam esses saltos. Esses saltos eles são muito perigosos, porque a gente não conhece como está o leito do rio. O rio passa por uma enchente e depois ele vem e retorna à normalidade de suas águas. Então, durante as enchentes, alguns galhos, algumas pedras, elas podem ser carregadas ali para o leito do rio, naqueles locais comuns de salto. Então, o banhista acha que conhece o leito do rio, mas, na verdade, o leito do rio ele está em constante processo de transformação. A mistura de beira-rio com a ingestão de bebidas é um outro problema que vem a preocupar muito a segurança. Outra atenção que nós devemos ter, e principalmente, é a questão da ingestão de bebidas alcoólicas. 90% ou mais dos afogamentos em nossa região, eles estão diretamente ou indiretamente relacionados com bebidas alcoólicas. Então, o cidadão ele passa o dia bebendo, à tarde bebendo, aí por volta das 16 horas, 16h30, 17 horas, a gente começa a receber chamados relacionados a afogamentos. Ou daquele cidadão que bebeu, ou então de crianças menores, onde os seus responsáveis estão fazendo consumo de bebidas alcoólicas. Então, a gente tem um grande número de afogamentos diretamente relacionados a isso. As crianças elas sempre devem, ao efetuar o banho no rio, nos lagos, nos balneários, elas devem possuir o colete salva-vidas e deve estar à distância de um braço do adulto, para que rapidamente, caso venha ocorrer alguma eventualidade, o adulto consiga segurá-la e evitar o afogamento. Então, de modo geral, esses são os cuidados. A gente pede atenção para todos os banhistas, né? Também aí alcançando os condutores de embarcações, lembrando que a Marinha sempre está presente no nosso período de veraneio, já foi solicitado, provavelmente deve vir já no mês que vem ou até o final desse mês, para que sejam efetuadas as fiscalizações aqui nas nossas regiões, onde os rios permitem o trânsito de embarcações. Então, fica aí os cuidados, né? A gente deve manter a distância ao conduzir embarcação de banhistas. O trânsito ele sempre deve ser cauteloso, tem a velocidade orientada, inclusive, por lei municipal, por decreto municipal também, ali na região entre as pontes. E também evitar o consumo de bebida alcoólica ao conduzir qualquer tipo de embarcação. Este período também é muito propício para o lazer em cachoeiras, mas nestes locais também deve-se haver muita cautela. As cachoeiras, além do perigo representado ali pela própria questão da água, pelo próprio perigo do afogamento,
a gente deve ter outros cuidados. Primeiro, em relação a animais peçonhentos, a gente vê aí que é muito comum o aparecimento de serpentes e de aranhas aí nas regiões de cachoeira. Então a atenção ela deve ser redobrada. Outro perigo é que não se deve tomar banho ali debaixo, propriamente dito, das cachoeiras, porque as cachoeiras comumente elas lançam pedras, galhos de árvores, água abaixo ali na corrente de suas águas. Então você que está debaixo da cachoeira pode vir a ser afetado por um desses objetos e sofrer um trauma que pode levar à morte. E mesmo nesse período propício para diversão, a população deve lembrar-se dos cuidados contra a proliferação da Covid-19. Isso, a gente continua no período de pandemia, um período, inclusive, um dos períodos mais difíceis de todo o nosso período aí, que já tem mais de um ano, quase um ano e meio de pandemia. Então, esses cuidados eles sempre devem ser levados em consideração, a questão da aglomeração, e, principalmente, a colaboração com os órgãos que estão efetuando a fiscalização. A gente tem uma fiscalização frequente, Polícia Militar, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, entre outros órgãos. Então, a gente sempre pede a colaboração, esses órgãos estão executando as suas missões, estão fiscalizando em nome de decretos municipais, decretos estaduais, e no intuito de reduzir aí as estatísticas relacionadas à alta do coronavírus aqui na nossa região.